Bem, pessoal, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos aí à nossa Semana do Faturamento, né? A gente fica bem feliz aí da gente começar a organizar eventos também destacando aí a área de faturamento, que é uma área que eu sou bem suspeito aí para falar, né? Acho que bastante de vocês aí me conhecem, muitos de vocês me conhecem. Eu sou o Henrique Antunes, um cara que vivo o faturamento, vivo o ciclo de receita. Sou gerente de produtos hoje, trabalho com a área do GIF, né, que é a gestão inteligente de faturamento, mas tenho aí uma longa jornada aí dentro da MV. E queria agradecer demais a presença de todos vocês aqui, né? A divulgação foi muito bem aceito, o nosso evento. É importante colocar que a gente está começando uma semana aí de faturamento, que são 2 dias aí com vários temas aí, com vários eventos relacionados. A gente convoca até vocês para participar de todos. Vocês vão receber aí no chat o link. E assim, é uma honra muito grande hoje, de verdade, de coração, estar recebendo aí um grande parceiro, o Admilson Costa, da Unimed Sorocaba, o cara que é o gestor lá financeiro da Unimed. E eu queria dar um bom dia e agradecer desde então aí ao Admilson pela presença. Bom dia a todos. Henrique, novamente aí, Henrique, juntos aí, parceiros aí de longa data. Gostaria de agradecer aí o convite. Digo que fiquei bastante feliz com esse convite aí para essa webinar, né? Eu acho que gostaria de me apresentar aqui, sou o gerente administrativo hoje do Hospital Dr. Miguel Sueiro, né, a Unimed Sorocaba, né, um hospital que fica no interior de São Paulo, para quem não conhece, cidade de Sorocaba. E há um longo tempo aí em parceria junto com a MV aí, trazendo algumas soluções aí para a gente melhorar nossos processos, né? Resolver vários problemas que nós temos aí ao longo do caminho. E, novamente, é um prazer e agradeço aí o convite aí. Nossa. Pessoal, vê só, deixa eu dizer uma coisa para vocês, aproveitar aí que a gente já está com bastante participação, mais de 100 pessoas aí no nosso webinar. 2 avisos importantes. O primeiro é que vocês têm o chat aí normal para fazer perguntas. A gente vai avaliar se para no meio, né, Admilson? Se no final a gente responde aí, tentar responder todas as perguntas de vocês, tá? Depois do nosso papo. E uma outra coisa interessante importante é que gostaria de pedir que todos ficassem aí, né, até o final do evento, porque no final nós vamos fazer aqui, eu vou fazer um lançamento bem bacana. E aqueles que estejam no chat aí vão ter uma surpresa bem bacana aí com relação à ferramental de faturamento, tá? Mas assim, pessoal, eu queria, antes de começar esse papo com o Admilson, né, contextualizar um pouco o nosso cenário, né? A gente pensa muito, a gente vê muito evento, quando a gente entra dentro do ecossistema de saúde, a gente vê muito evento voltado para a área clínica, né? O que é normal, é óbvio que é normal, é o grande mote do negócio de saúde, é cuidar do paciente, né? Mas assim como eu sempre falo, da mesma forma que a gente tem que cuidar do paciente, temos que ter times e pessoas, temos que ter tecnologias e processos que possam cuidar da instituição para que ela tenha saúde de cuidar da saúde do paciente, né? Então, assim, eu sempre defendo que faturamento é uma coisa muito importante, que faturamento não pode ficar recluso a um back-office dentro de uma sala cheia de pilhas de conta. Eu sou um cara que eu fico doutrinando e repito, e vou morrer repetindo. Eu sou um cara que penso que faturamento é um organismo vivo dentro do hospital. Desde aquele momento que você faz uma autorização de uma guia, de uma autorização de um exame que o paciente fazer daqui a um mês, você está faturando. Desde o processo de toda a cadeia de suprimentos, de toda a cadeia de lançamentos em conta, toda a cadeia clínica, tudo isso, se tivermos processos bem feitos, isso vai melhorar o meu desempenho de faturamento. Então, eu queria conclamar vocês, chamar vocês a essa discussão, né? A gente fala um pouco de ferramentas para a gestão, mas a ferramenta não é uma ferramenta só tecnológica. Como eu venho conversando bastante com alguns de vocês nas nossas conversas, a ferramenta ela também é de processo, a ferramenta ela também é humana. É muito importante falar dos times, né?
E aí é mais ou menos dentro desse cenário, gente, que a gente vai conversar sobre o ciclo de receitas, que é um termo que eu gosto muito, que eu uso muito, porque ele tira um pouco o nome faturamento para todo um ciclo de processos de gestão de receita. E aí, agora, trazendo um pouco o nosso grande convidado aí para nosso papo, eu queria iniciar ouvindo um pouco de você, Admilson. Fala um pouco aí do teu dia a dia, né, da tua rotina na Unimed Sorocaba. Vamos lá. Bom, vou dar uma contextualizada aqui no nosso cenário hoje na Unimed Sorocaba, né? Então, é um hospital geral de alta complexidade, um hospital com 222 leitos, tá? Atualmente, até no tempo de pandemia, tudo, a gente atende uma média de 50 mil atendimentos mês no hospital, tá? Então, são 50 mil atendimentos entre ambulatório, internações, né, diagnóstico, que aí tem exames de laboratórios e de imagens. A gente produz uma cerca de 200 mil exames de laboratórios mês. Então, vejam vocês que é um grande volume aí de exames, né? E mais internações, uma média de 1.500 internações mês. Então, veja que nesses 50 mil atendimentos, aonde que vai, vamos dizer assim, desenrolar isso daí dentro do contas médicas. Então, veja que é um mecanismo com um volume expressivo de contas, né? E hoje, o nosso conta médicas, ele conta com 30 pessoas, né? Esses 30 colaboradores são divididos ali em 3 turnos, a gente dividiu isso, que dão conta desses 50 mil atendimentos mês aí, de liberação de contas, né? Então, esse é um pouco aí do nosso, falando aí um pouco da nossa rotina internamente, do nosso volume de produção aqui dentro do hospital, tá, gente? Então, esse é um pouco da nossa rotina aí. Maravilha. Inclusive, como a gente estava conversando aqui antes, né? Eu sempre friso uma coisa muito interessante quando me vem, quando eu viajo a Sorocaba, enfim, quando a gente está conversando, tem nossas reuniões de acompanhamento. Para mim é de uma felicidade muito grande. Na primeira vez que eu entrei no faturamento lá e conversei com a Mazé, né, que é a nossa líder lá, um abraço para a Mazé, já adiantando, e a gente viu pela primeira vez eu vi um faturamento sem papel. Eu até então não acreditava, eu achava que não, que isso é uma forma de expressão, mas de fato foi a primeira vez que eu entrei numa sala e eu até perguntei brincando, isso aqui é o faturamento? Não pode ser. Onde é que está a sala que as contas estão empilhadas? Né? E de fato não tem, isso é muito interessante. E isso me remete aí a gente a trazer uma problemática, né? A gente pensar quais são as nossas problemáticas em termos de faturamento. Então, eu posso para você citar algumas, que aí dentro da nossa conversa a gente vai debater. A gente tem muito lançamento manual em conta, isso é um problema seríssimo, é um problema grave, que muitas vezes a gente coloca para debaixo do tapete, porque a gente não quer ajustar os nossos processos, mas a gente tem muito lançamento manual na conta. Se a gente fez um levantamento dentro dos clientes da MV, a gente tem cerca de 56% de lançamento manual em conta. Eu já tive situações de estar em clientes onde o cliente simplesmente excluía toda a conta e lançava ela de novo, baseada no prontuário, o que é um absurdo. Né? E isso não adianta dizer que tem a ver com produto, com sistema, isso tem a ver com processo. Isso aí é processo, e aí isso aí é acreditar que na melhora de processo. Uma outra coisa muito interessante que eu estava falando a respeito, por exemplo, da questão de pilhas de papel. Né? Então, aquelas pilhas de papel representam o quê? Representam um acúmulo de conta. A gente tem que analisar o desempenho de faturamento e aquele medidorzinho do produzido versus faturado. O que é que eu faturo da minha produção mensal? Eu estou acumulando muito? Eu estou olhando para o que eu tenho acumulado? Então, isso também a gente tem que trabalhar. E sem contar a questão mais óbvia, que é o combate à glosa, né? Que é uma coisa que a gente sabe que a gente às vezes sai um pouco da alçada da gente, porque a gente tem a glosa administrativa, mas a gente tem muita glosa que a gente pode trabalhar, e se a gente for parar para pensar, representa aí 3%, né, em média do faturamento por mês nos hospitais que são glosados. E aí, Admilson, trazendo aí para a conversa, tem uma questão que você falou bem aí, que é a questão da redução do tempo. A gente sempre está estimando que acima de 70 dias, até por dados da ANAP, a gente sabe que é o tempo que se leva desde que uma conta é faturada até ela entrar no caixa do hospital.
Então, é um tempo bem elástico, é um tempo que já pode passar, inclusive, de 2 folhas de pagamento. A instituição não tem como ter saúde para ter sustentabilidade para isso. E aí, uma das grandes coisas que a tecnologia traz para a gente, né, é essa questão do como é que você consegue fazer uma gestão ágil, uma gestão em tempo real e conseguir olhar todos esses cenários e fazer essa gestão aí em tempo de execução. Bom, eu acho que o primeiro de tudo aí, Henrique, seria as definições dos fluxos, né? Então, eu acho que assim, não adianta você ter uma ferramenta boa se você não definir os fluxos corretos aí para você poder ter uma agilidade aí nesse ciclo da receita. O segundo passo, Henrique, é uma equipe engajada, né? Então, nós temos aqui uma equipe que estão de parabéns, é uma equipe engajada que sempre está pensando aí à frente, né? Sempre pensa na frente, não no agora, e com isso também uma ferramenta adequada que façam isso. Hoje, o nosso cenário aqui do faturamento, Henrique, eu tenho o cenário de pronto atendimento, fechamento de pronto atendimento, que eu fecho 86% dos meus atendimentos em menos de 4 dias. Então, ou seja, essa tecnologia, essa ferramenta, usando aí agora como o GIF, uma ferramenta espetacular, nos proporcionou de eu reduzir o número de colaborador, né? Então, eu pude direcionar esse colaborador que fazia esse tipo de fechamento, de liberação de conta, para uma outra coisa mais importante. Eu tenho uma única pessoa que, em menos de 4 dias, ela faz o fechamento massivo, né, desses atendimentos. Não só do pronto atendimento, mas como outras demandas ambulatoriais também, e isso reduziu o prazo drasticamente, né? Então, ou seja, é o dinheiro entrando mais rápido na conta da instituição e chegando mais rápido na conta do médico. Perfeito, perfeito. E uma coisa bacana, até para complementar o que você estava falando, eu entendo, né, que a tecnologia ela é importante, a gente até vai falar disso um pouco agora na próxima pergunta, mas assim, não é só tecnologia, como você coloca, né? São 3 pilares: tecnologia, processos e pessoas. Se a gente não tiver, por exemplo, pessoas que acreditem, de que é que vale ter processo e tecnologia? Porém, se a gente tiver pessoas e tecnologias sem processo, a gente não vai para canto nenhum, a gente fica perdido, né? E se a gente tiver processo e pessoas, infelizmente, sem a tecnologia hoje, a gente não consegue dar um ganho mais agressivo dentro do processo. Então, é sempre a gente pensar, e eu queria até compartilhar isso com todos os nossos companheiros aí no chat, é isso, gente, no evento, é isso. A gente tem que pensar as 3 coisas. Se uma faltar, as outras ficam capengas, não funcionam, né? E assim, quando você fala da gestão de controlar esse tempo de fechamento, não tem outra saída se a gente não pensar o faturamento como faturamento de hotel, a coisa simples. Há 20, 30 anos atrás, o hotel já te dá a conta na hora que teu telefone tocou e, Admilson, você precisa voltar agora para Sorocaba. Você liga no hotel, tua conta está pronta. Se você estiver no hospital e pudesse fazer isso, eu duvido que sua conta esteja pronta. A gente já tem cenários de faturamento online, a gente tem inclusive a Unimed Sorocaba, mas vocês são pessoas que estão trabalhando na ponta da curva. Tem muita gente ainda precisando melhorar esse nível. Então, quando a gente tiver um faturamento, pensa comigo uma coisa que eu defendo muito, é a auditoria em loco. Eu defendo muito isso. Isso, para mim, é uma paixão que eu tenho, auditoria em loco. E muita gente diz que não é possível, aí a gente fala de pessoas, muita gente diz que não é possível por causa de tecnologia ou por causa de processo. Eu continuo dizendo que é possível e que a gente já está implantando em alguns locais. E aí eu não estou aqui falando necessariamente da ferramenta, eu estou falando do conceito para trazer todos para pensar. Porque se você tem um paciente que passou pelo bloco cirúrgico, que foi para uma UTI, e dessa UTI ela foi para um apartamento, esse tempo de recuperação no apartamento, por que não você fatiar a conta e já trabalhar com a unidade fechada? E tu já deixar essa parte pronta. Quando a conta chegar no faturamento, tu já vai estar com pedaços da conta pronta. É só tu fazer uma simples revisão e aí cai em cima do que você falou, que é a questão do tempo de entrega das contas, né? E você frisou também... Sim, pode falar. Até, Henrique, puxando um pouco aí dessa parte aí do fechamento do particular, isso é uma outra coisa que a gente evoluiu muito aqui na Unimed Sorocaba. Nós tínhamos, sim, essa dificuldade no particular de o
paciente teve alta, de eu chegar e ter já a conta do paciente. Tínhamos uma dificuldade que demorava até 5 dias para poder entrar em contato com esse paciente e falar para ele o quanto ficou. Hoje nós encurtamos, tem, eu acho que em torno de 50% já sai com a conta pronta. Então, isso é uma coisa que agilizou. A gente reestruturou novamente, aí que eu falo para vocês que eu acho que os fluxos precisam ser muito bem alinhados, né? Então, ou seja, eu tinha um faturista dentro do meu comercial da tesouraria. Então, nós trouxemos esse faturista para dentro do nosso contas médicas, criamos células, né, de faturamento dentro, e isso deu uma agilidade, e com a ferramenta também que foi possível, com as críticas, eu poder ter esse tempo rápido de resposta aí para fazer um fechamento de uma conta particular. E isso até gera, vamos dizer, a diminuição aí da minha inadimplência, porque às vezes o paciente saía do hospital, não tinha aquela conta finalizada, então também eu tinha dificuldade nesse recebimento. Então, isso também a gente conseguiu evoluir bastante aqui na Unimed Sorocaba. Perfeito, perfeito. E aí, falando em tecnologia, você me permite, inclusive, a gente entrar um pouco mais diretamente nesse processo de tecnologia, né? Pensar, né? A gente, assim, como a gente já está discutindo o tema, né? Tecnologia, que é um desses pilares, como é que a gente faz para integrar todas essas etapas da tecnologia, né? Como é que a gente pode usar? Como é que o sistema de tecnologia, como é que o ferramental, como é que a plataforma ela consegue te ajudar dentro desse processo? Até falando um pouco dessa parte de tecnologia, eu acho que é importante colocar, né? A Unimed Sorocaba, desde a sua inauguração em 1996, ela já esteve no DNA, desde ali da fundação, o símbolo tecnologia. Então, a Unimed Sorocaba sempre foi pioneira com os melhores equipamentos, sempre buscar no mercado essa tecnologia. Final de 2018 também nós somos certificados aí RIM7, eu acho que é uma certificação nível alto aí em hospital digital, né, em tecnologia, que reafirma ainda mais, né, esse compromisso nosso do hospital em sempre manter a tecnologia à frente de tudo. E também, até questionando aqui, na nossa visão do hospital, também fala sobre a tecnologia. Até vou ler para vocês antes de concluir essa pergunta sua, né? Então, a nossa visão hoje é ser reconhecida como uma das instituições que prestam os melhores serviços de saúde do país, referência em atendimento médico, inovação e tecnologia e humanização. Então, ou seja, a nossa visão também já está lá, a tecnologia na nossa visão. Então, gente, isso aí é uma coisa que, assim, ao longo do tempo, não só a Unimed, a alta gestão, mas todos os nossos colaboradores são voltados à tecnologia. E com isso, cada vez mais a gente vem aí procurando novas tecnologias sempre para melhorar os processos, né? E aí, entrando um pouco aí na parte do contas, né, do contas médicas, isso é uma coisa que lá em 2018, eu, Edson, a gente não se conformava, como você falou aí, com caixas de papel dentro ali do setor, e aquela circulação de papel, faturamento, deixei de faturar isso, perdeu o documento. Então, foi uma coisa que a gente tomou a decisão lá atrás, falou, olha, colocamos uma data para que isso não vai ocorrer mais, essas documentações. Então, a partir do momento, a gente reestruturou, eu já falei com você sobre essa reestruturação, e definimos que a gente ia propor ferramentas para que isso acontecesse. E foi o que aconteceu. Transformamos um faturamento em totalmente digital. Quando a gente fala, as pessoas até não acreditam. Não é possível que você não tenha papel dentro desse faturamento. Mas todos que vêm aqui visitar chegam e olham e falam, meu Deus, não tem papel nenhum. Isso daqui é totalmente digital. E isso melhorou muito a eficiência nossa, até por causa de codificação, e aumentou. Digo para vocês que o nosso faturamento melhorou drasticamente. Então, antes eu tinha situações que eu acabava não fazendo as cobranças, e agora com o faturamento digital, onde eu tenho as barreiras, que ele já dá as críticas para mim, se tiver pendente alguma coisa, conseguimos resolver em tempo hábil e conseguimos com isso melhorar drasticamente o nosso faturamento. Perfeito, perfeito. E assim, eu até, eu não gosto de usar o termo complementando o que você está falando, mas assim, dando uma contribuição, eu acho assim que a Unimed, quais são os passos da Unimed que eu acho que servem muito de exemplo para as demais instituições? Eu acho que a Unimed, como você falou lá, desde 96, com o DNA, investiu em processo, tecnologia, as pessoas tinham isso dentro
que tinham esse mindset de tecnologia, tá? Seja a pessoa que está ali limpando uma conta administrativa, seja a pessoa da alta gestão, todos têm a mesma importância dentro do fluxo, tá? Mas o que eu acho interessante é que vocês passaram um tempo tornando o processo de vocês digital, se certificando e tornando o processo digital, e vocês poderiam, por já ser referência, dizer, não, a gente já está satisfeito. E aí, pelo contrário, nas conversas que a gente teve no projeto lá em 2019, que eu tive a oportunidade de conversar com o Edson, enfim, com o pessoal, com a Fernanda, com a Bruna, pessoas importantíssimas, com a Mazé, com a Fabíola, o Tessiano, todas as pessoas que compraram o projeto de um novo salto na maturidade tecnológica, a gente sai de uma simples Unimed digital para uma Unimed digital com automação. Não que não tivesse automação, mas como é que a gente pode ainda mais otimizar os passos. Então, quando a gente tem uma situação, por exemplo, que você falou, e eu tenho dados de vocês aí dizendo que chegou a fechar um montante de 1.500 contas num dia, que tinha por um momento, estavam represadas, e quando a gente implantou o fechamento inteligente de contas, significa dizer que vocês saíram do passo do ser digital para o ser automático também, entendeu? Então, a gente consegue implantar um processo onde não tem como, se cada um de nós pensarmos no nosso dia a dia, existem processos que a gente faz de forma repetitiva. Não tem como, na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, onde nós existem coisas repetitivas. Então, a tecnologia vem para quê? Vem para te mostrar que dá para a gente colocar e automatizar isso. E aí tem uma coisa muito bacana, né, que você fala. Não é para pegar as pessoas que estavam fazendo isso e gerar um afastamento. Não, muito pelo contrário. A tecnologia, como a gente conversou até ontem sobre isso, a tecnologia ela traz oportunidade dessas pessoas trabalharem em coisas maiores. Então, se eu tenho conta ambulatorial, se eu tenho conta de externo, se eu tenho conta de urgência, que são contas que minha revisão é sistemática, por que eu não vou botar um processador para fazer isso, como você diz, aliado a críticas, e ele analisa e eu faço um Pareto e trabalho só com o que está me dando problema. Então, eu deixo de trabalhar 500 contas para trabalhar 10, que me deu problema. 490 já passaram. Eu posso pegar essas pessoas para me ajudar, como a gente estava falando, numa auditoria em loco, numa revisão em loco, trabalhar a conta de maior complexidade, como você fez aí de uma forma muito bem feita, colocou o pessoal para trabalhar na conta de particular, que te gerava problema. Então, assim, é uma cadeia, né? É uma cadeia integrada. E tem uma coisa que eu queria que você falasse também, que você me colocou, que é que a gente não está falando só de faturamento, a gente está falando de outros setores, né? Que a tecnologia faz tudo. Exatamente. Essa transformação no contas métricas não foi só no contas métricas. Setores a quais tem uma grande ligação também foram transformados. Então, ou seja, eu tenho hoje uma central de cadastro, que é quem é responsável por parametrizar todos os itens de faturamento. Então, ou seja, dentro do faturamento, eles não mexem em configuração. Tem um setor específico que conhece as regras e deixa tudo parametrizado, pronto para poder fazer esses fechamentos de contas, né, para dar seguimento a esse ciclo da receita. Então, toda a parte de codificação fica com esse setor. Tem um outro setor também que se chama o SAMI. Na época se chamava o SAMI, agora a gente chama de Núcleo de Informação Estratégica. Então, ou seja, era um setor que tinha um arquivo com mais de 70 mil prontuários e hoje nós não temos mais esse arquivo. Esses prontuários físicos eles foram para um arquivo externo nosso, porque eu sou obrigado a guardar, mas hoje eu tenho uma outra situação dentro do setor. Eu não guardo mais prontuário, porque é tudo eletrônico, através do PEP, é tudo digital. Tanto é que nós direcionamos uma boa parte dessas pessoas que trabalhavam lá para focar em outra coisa estratégica, trabalhar com painéis de indicadores, trabalhar com dados estatísticos, mas não tem mais aquela coisa do papel, né? Então, são todos setores que, teoricamente, auditoria de enfermagem também, auditoria de enfermagem minha totalmente digital. Então, também trabalho com GIF aí, trabalho com as críticas. Então, facilitou muito a comunicação da auditoria de enfermagem, auditoria médica com o nosso contas médicas, para a questão de glosas. Até um ponto que eu acho que é extremamente importante, que você tocou logo no início, Henrique, são as glosas. Hoje, a Unimed Sorocaba, eu tenho menos de 1% de glosas. Então, ou seja, melhorou a eficiência dessa cobrança. Então, ou seja,
Os itens que não passam, a gente já parametriza, já sabe que ó, esse item não dá cobrança, então fica uma coisa muito mais rápida e ágil. E o resultado a gente vê nos números, né? Nesses indicadores que a gente, alta gestão, a gente monitora todo final do mês. Então, você vê que, assim, é uma coisa puxando a outra. Então, a gente vai transformando vários setores dentro da empresa e, assim, é um caminho sem volta. Quando você entra nesse caminho de tecnologia, eu costumo dizer que é uma coisa que a gente vai pegando o gosto do negócio e a gente sempre quer mais, sempre a gente quer melhorias, né? Então, eu acho que isso transforma todos dentro da empresa. Ou seja, é um grande ciclo, né? O processo é um grande ciclo, é uma grande cadeia. Quando a gente fala faturamento, a gente não está falando só de faturista e auditor. A gente está falando de um processo como um todo. E o bacana é que você falou em números de glosa, né? Um dado que a gente tem, e isso é um dado coletado, a gente teve esse cuidado, né, de fazer essa coleta de informações. 87% das glosas dentro de um cenário, né, eu falei no começo que em torno de 3% do faturamento, da produção de um hospital, de um faturamento, ele é glosado. Mas dentro desse montante de glosa, em torno de 87%, e um quebradinho aí, vamos dizer, 88%, são glosas por falta de padronização, por falta de código equivocado, de precificação equivocada, de ter passado uma atualização. Sem contar que passar atualizações, a gente sabe o prejuízo que dá para a empresa, né, para a instituição. Então, assim, pensar em central de cadastro tem tudo relacionado com tecnologia. Eu tenho até visto aí no chat várias pessoas da Unimed Recife aqui falando que está aí no chat conosco, da central de cadastro. Uma grande parceira aí de longa data, né, a Karine Capelletti, aí, eu só chamo ela, eu chamo todos os nomes italianos, menos Capelletti, e eu brinco com ela, uma pessoa de cadastro também, de central de gestão de cadastro. A gente tem que pensar em trabalhar o nosso cadastro de forma preditiva, entendeu? Porque se a gente Extremamente importante. Exatamente, se a gente não se preocupar em otimizar o nosso cadastro, o uso de um ferramental que, poxa, imagina comigo, eu entendo o pessoal de cadastro. Você tem, por exemplo, na Unimed, é até bom falar um pouco disso, na Unimed você tem um cenário que você trabalha muito voltado para uma operadora, tá? Então, a gente entende que existe o cenário Unimed e existe o cenário de hospitais com múltiplos convênios. Então, quando eu tenho esse hospital que tem essa multiplicidade de convênios, de contratos, imagina comigo a quantidade de contratos que esse pessoal controla. Então, é impossível, quer dizer, não é que seja impossível, mas é muito bem provável que possam existir algum tipo de perda, algum contrato que passou e você não reajustou, de você ter um controle bem mais rápido, por exemplo, de 5 Brasintes. A gente está fazendo um trabalho com vocês, vai fazer um trabalho da TEMUM, né? Mas a gente sabe o quão forte é Simples Brasintes. O pessoal fala a vida toda, faz 3 anos que eu ouço que Simples Brasintes vai acabar. E eu não vejo acabar. Então, a gente investiu numa baita tecnologia para mostrar para a pessoa quais são aqueles itens descontinuados. Nesse processo de pandemia, a gente teve muita mudança de item descontinuado, que se mandar para o convênio, ele vai glosar. E o convênio, e aqui eu não estou falando mal dos convênios, mas eles não vão estar aqui dizendo, ó, eu mudei isso. Tem que correr atrás, tem que ter processo dentro do Central de Cadastro. Você falou também, por exemplo, do SAMI, né? O SAMI digital. A gente tem situações na própria pandemia, de ter tido. A gente tem um baita case também, trabalhando aí com que é um grande parceiro nosso também, o 9 de julho, trabalhando com tecnologia no monitor, no outro monitor, trabalhando com um prontuário digitalizado, né? Já cai na página que a pessoa tem que rever. Então, assim, tem muita coisa, Admilson, quando a gente vai falar de tecnologia, que a gente que é um empreendedor, que a gente é um cara que vislumbra algo maior, dá uma dor da gente ver uma enfermeira, uma pessoa extremamente conceituada, tecnicamente estudada, pegar uma ficha e ficar riscando numa ficha pauzinhos para poder contar os medicamentos. A tecnologia hoje já conta para ela, né? E aí a gente tem tido uma evolução gigantesca nessa área de enfermagem, que foi uma área, muitas vezes, a enfermeira, a auditora, muitas vezes que foi deixada um pouco de lado, e a gente parou para pensar nela, né? E aí, falando disso, cara, eu queria muito ouvir de você o seguinte,
Como é que tu conseguiu trazer engajamento do teu time? Eu sei que você já falou que o time já traz um DNA, mas o time sempre está girando, né? Como é que tu traz esse engajamento para o time? Olha, Henrique, logo no início, eu vou ser bem sincero com você, não foi fácil. Eu acho que quando você fala de tecnologia, mudanças, eu acho que automaticamente vem na cabeça das pessoas aquela sensação, vou ser mandado embora, né? Então, eu acho que assim, a Unimed Sorocaba, ela sempre pensou nos seus colaboradores. Então, essa mudança dessa tecnologia, na verdade, foi para facilitar a vida dos nossos colaboradores, dar uma agilidade na vida dos nossos colaboradores e focar, de fato, em coisas que a gente, como você falou, que a gente precisa de um detalhamento a mais. Então, teve todo um trabalho com a equipe logo no início. Nós demos também ferramentas, né? Não só mudar o fluxo, mas demos ferramentas. No início, nós não tínhamos ali 2 monitores, tudo. E o pessoal foi se engajando nisso, foi tomando gosto com isso. Então, a gente acabou fazendo, né, essa alteração de fluxo, o engajamento da equipe, né? Eu acho que um ponto estratégico também para essas mudanças, para você trazer equipe, é você ter uma boa equipe de TI dando um auxílio. Então, ou seja, não é apenas você chegar no dia para nós e falar, agora mudou. Não, você tem que dar apoio para as pessoas, você tem que dar ferramenta para as pessoas, para elas se sentirem ali que não foi uma coisa que vai tirar meu emprego, e sim para melhorar aquele processo de trabalho dela, né? Então, hoje, né, tem a equipe do Terciano aí, que é espetacular, o pessoal, Fabiola aí, sempre está nos apoiando aí e trazendo melhorias para a ferramenta, né? Então, eu acho que também um outro ponto importante, o apoio da alta direção, que a alta direção, sempre quando a gente vai levar melhorias, propostas, eles sempre estão junto com a gente, sempre aprova aí a gente a trazer novas ferramentas, novas soluções, né? Então, isso também eu acho que pesa bastante. E eu acho que o fundamental também, fora as pessoas, é você ter um sistema, uma solução que seja eficaz, que todo mundo conheça as ferramentas para usar o máximo possível do que ela oferece. Então, acho que tudo isso fez com que as pessoas se sentissem confortáveis, né? Acabar com aquela visão de nós vamos ser desligados da empresa por causa da nova ferramenta, e fazer com que isso ganhasse não só os colaboradores, mas como a empresa. E com isso a gente agilizou o processo. Uma coisa que eu penso também quando você fala também em ferramentas, né? Me vem muito a dos pontos. Eu acho que dentro dos projetos que a gente vem tocando na nossa operação hoje, né? Como todos sabem, dentro da unidade GIF aqui, a gente vem uma das coisas que se torna diferencial dentro do projeto é esse acompanhamento, esse apoio do nosso time de tecnologia do hospital. É importantíssimo isso. Tem projetos que estão um pouco mais evoluídos, tem uns projetos que estão um pouco menos, e o grande diferencial que eu sempre coloco é o engajamento do time de tecnologia. Então, assim, não é questão de estar aqui rasgando seda, enfim, muito pelo contrário, mas eu acho que é muito importante que sirva de exemplo a competência do Terciane, junto com o time dele, com a Fabiola, o apoio que ele dá, não só no projeto GIF, como em todos os outros projetos da MV e suas empresas, da Green, enfim. É fundamental esse engajamento. Não adianta dizer assim, é mais um projeto que a gente está... Isso eu escuto muito, mais um projeto, Henrique, toca aí com o teu pessoal e me ajuda. Gente, se vocês entenderem que aí a gente está dando aquele salto de automação, aí a gente vai entender que não é simplesmente mais um projeto. A gente entende... Eu jamais, com 20 anos de MV, com 20 anos de Green, com 20 anos de corporação, eu jamais iria entrar num novo projeto para dizer, é mais um sistema que eu implanto aqui. É mais um trabalho que eu vou te dar. Não, não é mais um trabalho que eu vou te dar. Eu vou te dar algo com ROI agressivo, eu vou te dar algo que a gente vem pesquisando no mercado, soluções que a gente vem testando em alguns clientes. Então, existe muita pesquisa e desenvolvimento que a gente vem fazendo com muito critério, com muita segurança e responsabilidade, para que a gente consiga trazer automação, mas também uma coisa importante aí que o time de TI vai entender o que eu estou falando, que depois a gente não cause um problema maior. Então, tudo que a gente faz com o GIF, a gente traz rastreabilidade, a gente traz segurança na informação, a gente, por ser o fornecedor, né, por ter aquela coisa da natividade, né, do grupo MV, a gente traz a responsabilidade da tecnologia. Porque não adianta botar tecnologia. Essa semana eu estava conversando com um cliente nosso, e eu posso dizer porque é um grande parceiro meu, Miguel Gori, lá do Biocor, e a gente estava conversando sobre isso. Então, a gente desenvolveu
a gente tinha esse baita desse processo de fechamento massivo, e a gente lançou na nossa plataforma semana passada o controle do fechamento massivo. Porque ele olhou para mim e fez com aquele jeito mineiro dele, fez, uai, Henrique, eu não posso botar esse trem aqui se eu não tiver controle do freio. Então, assim, ele tem que realmente fechar todas as contas, mas eu tenho que dizer para ele quais são as contas, quem fechou, por que fechou. A gente já tinha essa informação, mas não tinha informação em dashboard, e a gente liberou isso. Isso é muito interessante. Isso é processo, isso é segurança. E aí eu gostaria muito de aproveitar o momento para chamar e alertar todos. Aqui a gente está sendo extremamente ético, mas a gente está sendo extremamente precavido. Nós, do GIF, seguimos todos os preceitos da segurança da Lei de Proteção de Dados. E, acima disso, nós temos cuidados com todas as tecnologias que nós fornecemos para a gente ter cuidado com os dados. Porque o dado pode estar seguro, mas o dado pode estar errado. Eu não posso... quem me garante que qualquer sistema terceiro que plugue no nosso show, no nosso MV, no nosso PEP, e não vai fazer uma desgraceira lá dentro? Então, a MV, preocupada com isso, está, sim, providenciando uma forma de garantir evitar esse risco, né? Que é um risco sério nos dados, tá? Porque, no final das contas, nós acabamos sendo os co-participantes de um erro, né? E é por isso que eu incentivo com uma preocupação de fato, de você procurar tecnologia, como vocês da Unimed estão fazendo, de procurar uma tecnologia, acima de tudo, segura. E para complementar essa parte que a gente queria muito, a gente conversou disso, de falar desse time de tecnologia dos hospitais, que é tão importante, são grandes parceiros, né? É falar o seguinte, nós temos dificuldades em qualquer produto, mas é impressionante que quando a gente trabalha com parceria, a gente supera as dificuldades. Porque também inovar e fazer tecnologia, a gente não acerta de uma hora para outra, não. Mas é impressionante, ouvindo os teus relatos, como a gente começa a entender que o acerto está vindo, está entendendo? O acerto já está, inclusive, numa fase de maturidade bem interessante, né? E aí eu falei um bocado aqui, faz parte, né? Também a gente tem que falar, o pessoal quer ouvir as experiências, mas eu sou o gerente do produto, né? Então, de repente, alguns podem estar pensando, Henrique está aí fazendo mexão, fazendo... Eu estou falando a experiência que eu vejo em cliente, e que possa servir para as pessoas se alertarem. E eu estou à disposição sempre para conversar com quem me procura. Mas, assim, o mais importante é ouvir de você, que é cliente. Você representa aí as quase 230 pessoas que estão aí no nosso chat, que são clientes, que estão ávidos por tecnologia, que estão ávidos por mudança de processo, por entender as pessoas. Eu queria que você desse um resumo aí, mais ou menos, do que uma mensagem para o pessoal, como é que você pensa isso e algum destaque específico que você queira fazer. Como você falou, Henrique, eu acho que essa parceria é mais que uma parceria. Eu costumo brincar bastante com você, né, Henrique? A gente fez um casamento, né? Então, acho que nesse casamento a gente tem momentos bons, momentos ruins, mas se não se unir, a coisa não vai para frente. Então, acho que esse casamento GIF, né, MV e Unimed Sorocaba, é um casamento de sucesso, onde a gente, não só com as soluções que vocês já nos dão, mas nós também fazemos sugestões de novas melhorias, somos atendidos por vocês para sempre estar melhorando a ferramenta, para cada vez mais trazer eficiência, né? Cada vez mais trazer, eu acho que uma agilidade nesse processo. Então, isso, momentos ruins sempre vão ter, mas se não tiver essa parceria, a gente não consegue chegar em lugar nenhum. Sensacional. E você falou em casamento, só para descontrair, o primeiro cara que eu casei aí foi com o Edson, né? Edson falava a mesma coisa, olha, é um casamento. Eu disse, não, estamos casamento. Estamos casando. Então, assim, eu casei com muita gente aí. Mas é muito gratificante. Isso que é um casamento de sucesso. E aqui é um grande sucesso. Longe de qualquer divórcio. Então, gente, é muito gratificante ouvir isso de vocês. E aí, sabe, eu queria agora, Admilson, que a gente pudesse fazer tentar responder algumas perguntas, assim. É importante, tá, gente, que vocês façam as perguntas de vocês. Se não der tempo da gente responder, a gente responde com certeza por e-mail, vai ter atenção com cada um de vocês. E fica aberto também para a gente evoluir, né, nessas perguntas, enfim.
Eu vou falar uma pergunta para você, Adilson, que é o seguinte. Bom dia. Quanto tempo durou essa transição do faturamento físico para o eletrônico? Qual é a maior dificuldade que você... A gente já falou algumas coisas, mais ou menos, uma cronologia e qual é um grande desafio, assim? Olha, em termos de tempo, vamos colocar aí que a gente levou até a mudança dessa cultura, tudo, em torno aí de 2 anos e meio. Aí. Não é uma coisa tão simples a gente mudar uma cultura de um dia para o outro, né? E os ganhos, né? Eu acho que a rastreabilidade, eu acho que a qualidade aí da conta, né? Eu acho que isso não tem ganho. Essa padronização, né? Como a gente falou, a gente padronizou, então a gente é nítido no final dessa conta, no fechamento, a qualidade dessa conta. É muito diferente de uma conta que costumava dizer que era analógica, no papel, que você deixava passar várias coisas, acabava cobrando, não cobrando, e você não tinha nem noção do quanto você deixou ali de faturar, o quanto você perdeu. Então, com essa, vamos dizer assim, com essa parte eletrônica, né, com o fechamento inteligente, a gente consegue, de fato, ter ali, ó, em números, indicadores, de fato, o que eu consegui cobrar e o que eu não consegui. Eu acho que esse é o grande ganho, né? Essa rastreabilidade, esse monitoramento dessas contas. Perfeito, perfeito. Assim, tem algumas... Eu venho acompanhando aqui algumas comentários no chat, né? E até falando um pouco disso que você falou aí de 2 anos e meio, me permita, né, fazer um ajuste, mas um ajuste positivo. Eu acho que foram 2 anos e meio para chegar no nível de maturidade. Eu acho que a maturidade ela nunca termina de crescer, né, de evoluir. Então, eu costumo dizer com o GIF, sempre que eu faço uma apresentação do produto, que eu estou conversando do operacional à autogestão, eu sempre costumo dizer o seguinte, que tecnologia é sempre maturidade. A gente sempre vai estar lançando uma tecnologia nova. Então, eu tenho o GIF é uma plataforma, né, onde eu posso ter vários serviços que eu disponibilizo para você, para a Unimed. A Unimed usa aquilo que ela entende que, dentro das especificidades dela, é o melhor para ele naquele momento. Só que ela pode, muito bem, eu posso ter um outro cliente, e isso é fato, que usa um outro serviço. E aí você tem graus de maturidade que você vai trabalhando e você vai evoluindo. Então, uma pessoa pode começar a dizer, olha, eu quero primeiro atacar meu problema maior, meu calo aqui dentro é minha conta pequena, então eu vou trabalhar minha conta pequena. O outro pode dizer, meu calo é a conta complexa. Ou pode dizer, olha, meu calo é o setor de cadastros, então eu vou atuar no setor de cadastro. E aí a gente dá várias formas de você trabalhar, né? Isso é que é bacana. Não é um sistema monolítico, não é uma coisa que você tem que seguir um processo fixo. Você pode criar fluxos, criar situações que melhoram, obviamente, desde o operacional à gestão, melhoram isso. E aí tem uma mensagem aqui do Haroldo, né? Nosso grande parceiro Haroldo Coriolano, que ele fala justamente essa questão que você falou, né, da conta o exemplo que eu dei da conta do hospital, né, do hotel, que serve muito para o paciente particular, né, porque é óbvio que a instituição de saúde, ela há décadas se tornou uma instituição, ela tem uma parte forte de hotelaria, né, ela tem que dar aquela... Então, a partir do momento que você trabalha essa parte de hotelaria de um jeito mais automatizado, você consegue ter uma conta rápida para dar para o paciente. E isso é uma coisa que você viveu aí na pele, né? Muito mais rápido. Exatamente. Uma pergunta que fizeram aqui, eu vou responder, e talvez o Admilson também possa contribuir, com certeza. Se o GIF tem um processo de esteira de conta, né? E emendando a pergunta, se o GIF tem um processo de esteira de conta, né? Se existe um processo de workflow. Veja só, o GIF, a gente tem uma caixinha dele do GIF. Eu costumo dizer que o GIF, eu vou até... Para aqueles que me conhecem, sabem que eu sou um cara apaixonado por escrever também. Então, eu tenho alguns artigos. Quem quiser também entrar lá no LinkedIn e ler, sempre voltado para processos. O meu próximo artigo que eu vou escrever é sobre isso, é sobre PDCA, ou seja, é sobre como é que a gente pode ter um produto que ele se retroalimente. E a gente cria uma cadeia, e eu estava falando há pouco, de evolução da maturidade. Então, o GIF ele tem uma caixa, que é uma caixa que eu acho uma das mais importantes do produto, que é a parte da gestão à vista.
Na gestão à vista, você consegue ver todo o cenário das suas contas, em que situação ela está. Você consegue ver o tempo de evolução de entrega dessas contas, que é uma coisa que você falou bem aí, né? Ou seja, como é que você reduz. Então, você consegue ir fazendo cortes temporais e consegue entender como é que com o produto você está evoluindo. E aí, dentro dessa pergunta sobre workflow, esteira de conta, você também tem como ver onde é que está aquela conta naquele momento, né? A gente consegue mostrar. Obviamente, tem que ter alguns clubes integrados com o Movidoc, mas você tem uma esteira de conta lá e a situação da conta. E o bacana de tudo é uma tela que a gente lançou aí, um dash que a gente lançou aí uns 4 meses atrás, que virou sucesso. A gente conseguiu, quem me conhece sabe que eu participei do desenvolvimento do MV2000, do Soul, enfim. Eu tenho uma história grande no desenvolvimento do software. Mas assim, a gente conseguiu pegar várias telas que a gente tem do MV e conseguiu colocar numa visão única dentro do GIF, que é uma tela que a gente chama de análise de desempenho. É uma tela que eu consigo mostrar o que é que está represado, o que é que você faturou, o que é que você não faturou. E o legal é que, clicando nessa tela, você consegue ver, chegar no nível de ver qual é a conta. Você consegue ter uma visão pelas origens. Então, isso é o workflow. Você dizer, poxa, eu tenho aqui a minha entrada lá do PA está me dando muito problema, eu estou faturando pouco as contas de lá percentualmente. Então, eu vou entender o que é esse problema. Eu já identifiquei o local. Eu vou pegar quais são as críticas, as checagens que eu preciso colocar lá para eu não ter esse problema. Eu vou colocar uma auditoria em loco, lá em processos, eu vou colocar auditoria na conta. Então, o bacana é isso. Tem várias possibilidades de você amarrar e resolver o problema e acompanhar, por exemplo, no mês seguinte, e você dizer, poxa, como o meu faturamento nessa unidade melhorou. Tá? Então, a gente tem isso muito fortemente. Henrique, fazendo um aditivo aí, até eu brinco bastante com a Mazé, que logo já vou solicitar para você uns novos indicadores aí de até 2 dias, porque a gente está conseguindo reduzir bastante. A gente e vamos online chegar a um dia. Exatamente, esse é o foco. Essa Mazé é fera, viu? Rapaz, ela é incrível. Toda a equipe ali do Pontos é uma equipe fera, sensacional. Então, assim, tem uma pergunta que eu acho que é para mim, mas eu vou fazer primeiro uma para você. A central de cadastro tem um núcleo voltado à área de faturamento? Isso é uma pergunta. Os ajustes necessários encaminhados direto para o faturamento ou é passado para o comercial a validação? Tipo, a central de cadastro, existem situações do seguinte, muitas vezes a conta chega ao faturamento e essa conta, ao chegar ao faturamento, tem um problema de cadastro. Um item novo que não foi cadastrado, um item que está sem preço, enfim. Existem situações em algumas instituições de ter um pouco de segregação entre faturamento e cadastro. Até por, às vezes, trabalhar com supervisões distintas, o que eu não acho uma melhor prática. Isso é opinião minha. Aí a pessoa abre um ticket com faturamento, aquela conta fica parada para o setor de cadastro fazer o devido cadastramento. Eu acho que isso não é a melhor prática. O que é que tu acha disso? Assim? Ou seja... Olha, como que funciona hoje aqui? Tanto a central de cadastro quanto o ponto está sob uma única gerência, sobre a minha, gerência administrativa. E a relação da central de cadastro são muito próximas. Então, eu tenho uma pessoa dentro da central de cadastro que é a pessoa responsável por trabalhar toda essa parte de parametrização do contas médicas. Então, nós temos um link direto. Então, isso daí é coisa, quando acontece esse tipo de coisa, que em menos de 5 minutos a gente resolve, porque a comunicação é direta. Então, eu não tenho todos esses trâmites de abrir um ticket, de cair numa fila, de esperar. A coisa é muito rápida. Então, essa conta não para. Sim, sim. Assim, não tem, se a gente não entender como cadastro como algo pertencente ao faturamento, realmente cria-se fronteiras, né? E isso atrapalha o processo. Tem que ter uma agilidade nesse processo. Eu vou fazer uma resposta rápida aqui a uma pergunta da Ludmila, que ela me pergunta o seguinte: fiquei em dúvida sobre a parte que você falou de faturar parte de apartamento e parte de UTI separado. Gente, vê só, dentro da plataforma a gente tem a condição de fazer um travamento da conta por período, por unidade, por setor. Então, eu consigo trabalhar, por exemplo, uma UTI, e se eu sou um auditor em loco, só eu e somente eu posso travar ou destravar aquele período. Então, a partir do momento que eu travo, não cai mais nada automaticamente vindo do MV, enfim, não cai mais nada dentro daquela conta, eu deixo aquela conta pronta e aquela já está ok para faturar.
Quando eu fechar a conta, aquilo já está fechado, aquele pedaço. Então, a gente tem essa forma de trabalhar uma conta particionada. E se a gente pensar no que o Haroldo falou aqui, que a gente comentou da conta do hotel, você pode ter um núcleo de faturamento particular trabalhando a conta dia a dia, deixando ela fechada, e quando chegar, tu tem a conta de hotel. Então, isso é possível, tá? E aí, eu não queria deixar de fora uma coisa, Admilson, que muita gente colocou aqui, com relação a como é que funciona o faturamento sem papel para o órgão público, tá? Eu acho que é bacana a gente contemplar tudo. A gente vem fazendo uma tecnologia, a gente está buscando uma tecnologia dentro do GIF, já temos 3 clientes parceiros que assinaram um contrato conosco, inclusive. Isso aí me permite, Admilson, eu falo, eu sei que não é a realidade de vocês, e a gente vem desenvolvendo um processo que a gente vai colocar no SUS um pouco do contraponto do que é convênio. Enquanto no convênio eu quero otimizar a minha cobrança, já que eu estou falando ainda na realidade brasileira com o viés fee-for-service, né? O SUS ele já tem um viés fee-for-value, né? Ou seja, ele já tem uma cobrança por tratamento, por valor. Então, como eu tenho no SUS tudo empacotado, o meu direcionamento não é só a receita, mas é em redução de custo. Então, a gente vem fazendo um trabalho com produto para colocar isso. Ah, mas aí eu vou ter papel. Tá, realmente, enquanto a gente não tiver diretrizes dos órgãos responsáveis para dizer assim, olha, a gente não precisa ter um papel, até no convênio, na parte privada, também tem papel, né? A gente sabe que tem convênios que exigem o papel, e isso faz parte. Mas o que é fundamental informar sobre o público é que em 2021 a gente já está em parceria para lançar uma cadeia de validações do SUS, uma cadeia de predição de teto do SUS, o que é muito importante, é a gente predizer ao gestor que o teto dele vai acabar e não ele só saber quando o teto dele acabar, né? No caso, ser ultrapassado. Então, assim, era o recado que eu queria aproveitar para dar também para o pessoal do público, do sistema público, ok? Gente, a gente, infelizmente, como eu estava conversando com o Admilson ontem, infelizmente o tempo voa. A gente respondeu aqui dentro do possível as perguntas que chegaram, a gente agradece muito a presença do nosso... E todas as perguntas, né, a gente vai colocar. Bem, aí tem uma pergunta aqui, eu não consigo me segurar, Admilson. Se o sistema GIF atende divergências de mata e média. Com certeza nós temos críticas, tanto com relação à parametrização, como também críticas com relação à unidade, ao setor de compras, tá? A validação com relação a preço, por exemplo, se você está vendendo um material, um medicamento mais barato do que você comprou. Então, assim, tem várias validações bem interessantes para isso. Acho que outro ponto, Henrique, até desculpe te cortar aí, que eu acho que frisar bastante o quanto é eficaz esse fechamento massivo. Isso é espetacular na ferramenta, esse fechamento massivo, que trouxe aí uma grande agilidade para a gente no processo aí. Assim, quanto mais vocês mandam perguntas, mais a gente fica... Admilson, eu cheguei à conclusão que a gente falou demais, amanhã a gente tem que começar logo com a pergunta. Mas assim, vê só, o GIF existe, vou tentar ser bem rápido, tá, gente? O GIF existe a possibilidade de ser criada, enfim, uma validação à noite. Veja só, o GIF, aí se coloca até um termo técnico aqui, que é job de banco, ou seja, uma execução, rotina. O GIF ele já funciona com uma inteligência que não é job, tá? Não é uma coisa tão direcionada, tão voltada ao banco. Mas a gente já funciona com uma tecnologia de mapeamento online. O GIF não é uma ferramenta reativa, ela é propositiva. Então, pense comigo, você vai trabalhar numa conta, eu tenho uma tecnologia, o sistema funciona na AWS, funciona numa conta nossa, na nossa parceira AWS, onde eu faço, eu tenho todo o meu universo GIF lá dentro. Então, eu consigo consultar a sua base e instantaneamente já você trabalha na conta online, a conta daquele momento. Então, é muito importante entender isso. E bacana também, porque tem uma pergunta falando aqui sobre, e eu não vou fugir das perguntas, tem uma pergunta aqui falando de custo, e não necessariamente de custo. Qual o custo-benefício melhor para o produto? Veja só, o GIF, ele tem um ticket, né, que eu acho extremamente interessante, principalmente para o que ele vai propor para a instituição.
né? E assim, para vocês terem uma ideia, o GIF não é um produto que você vai adquirir ele e ter que investir no ferramental, enfim, hardware, não. Porque o GIF é um produto que funciona em nuvem, ele tem um modelo SaaS, você vai pagar uma taxa mensal apenas para ter o direito, né, a subscrição, o aluguel de uso daquilo. É como se você pagasse uma TV a cabo, né? Então, uma TV a cabo você paga mensalmente e você tem direito a acessar aqueles combos lá da TV a cabo. Uma outra pergunta que tem aqui bem interessante, Admilson, é o seguinte: o GIF pode começar por um setor? Eu amei essa pergunta, de coração. Por quê? Porque o que a gente tem mais feito é isso. Não começa teu processo de mudança de uma forma geral. Escolhe um setor. Às vezes a gente pergunta assim: vocês têm algum setor que já faz checagem eletrônica? Ah, a gente começou a checagem eletrônica por algum setor. Então vamos começar por esse, porque você já tem automação. Então a gente pode usar mais da ferramenta, né? A gente tem uma possibilidade hoje, uma tela bacana para a enfermeira que já dá a contagem, um checado versus faturado. Então, isso assim, tem muita coisa no GIF que eu queria conclamar vocês novamente a conhecer a ferramenta, que ela é muito interessante. Admilson, cara, muito obrigado mesmo pela tua parceria, acima de tudo, por ter aceitado o convite. Me questionaram aqui na MV, Henrique, vamos botar 2 clientes, vamos procurar um cliente. Cara, de coração, tu foi o primeiro cara que eu pensei pela parceria, né? A gente se fala sábado, domingo, a hora que for, a gente tá junto, não tem estresse. Vem por aí, né? Henrique. E assim, obrigado mesmo, a gente tá junto aí na jornada de evolução. Não, Henrique, eu só tenho a agradecer, como eu falei, adorei aí receber o convite, né? Gostaria de fazer alguns agradecimentos aqui para a minha equipe do Contas Médica, lá, a Mazé, com toda a sua equipe, né? Tem a Bruna também, que fez grande parte desse projeto, a Fernanda Trevisan. Eu acho que a nossa diretoria, né? O nosso presidente, o doutor Gustavo, o doutor José Feliciano e o Edson, né? Que é o nosso diretor administrativo, que sempre é uma pessoa fora da curva, sempre pensa lá frente, na tecnologia, são pessoas que estão engajadas junto com a gente e sempre melhorar aí os processos, né? E estamos juntos, cara. Eu não vou aqui chover no molhado, porque falar dessas pessoas fica parecendo meio repetitivo. Então, assim, os nomes você já citou, né? O Edson, a Fernanda, enfim, todos, a Bruna. Mas, assim, acima de tudo, é impressionante, de fato, quem puder visitar vocês. Eu sei que vocês sempre estão de portas abertas. Estamos de portas abertas para quem quiser vir ver a gente ferramenta. Está passando por um período atípico, né? Assim, as coisas estão meio... Mas, assim, dentro da normalidade que eu entendo, vocês sempre recebem e fica muito fácil de entender que realmente o foco do pensamento ele é muito... A cadeia, ele segue, né? Não tem interrupção. Então, isso é muito bacana. Então, obrigado mais uma vez pela parceria. E assim, gente, eu queria, como eu falei para vocês, eu prometi para vocês, né? A gente está agora no chat, né? Nós vamos liberar e eu estou fazendo oficialmente o lançamento da campanha GIF 2021. É uma campanha que a gente vem trabalhando desde fevereiro, tá? Com muito carinho, com muito cuidado, para que a gente possa ter todo um aparato de tecnologia, todo um aparato de suporte, de consultoria. Então, o marketing se dedicou, isso foi uma diretriz voltada direto da nossa presidência, tanto da presidência da MV como da presidência da Green. Fizemos um trabalho bastante criterioso para entender quais são as principais problemáticas do mercado, como é que a gente pode, com o GIF, ajudar vocês. A gente não quer aqui só vender um produto, a gente quer realmente otimizar a saúde financeira das instituições. Então, assim, a gente está lançando essa campanha, uma campanha que eu consegui essa autorização, briguei bastante aí com o nosso diretor comercial, enfim, os nossos diretores comerciais, para que a gente conseguisse ter essas condições. Então, a campanha aí que a gente está liberando aí no chat, vocês podem divulgar, podem acessar, para que um dos nossos executivos de venda entre em contato com vocês. E é importantíssimo entender que, assim, se a gente não partir para uma automação maior, a gente a gente vai viver na mesmice. A gente vai viver com os mesmos problemas, a gente vai reclamar da mesma coisa, a gente vai brigar entre os setores do mesmo jeito.
Então, é com tecnologia, com processos, como eu falei, que as pessoas entendendo. Então, assim, avaliem com critério essa campanha. É uma campanha que a gente está dando uma redução muito agressiva nessa taxa de subscrição, né? A gente está dando uma carência para começar a pagar, a gente está dando isenções de algumas taxas. Então, é a hora, gente, e você está lá entre aqueles primeiros lá que vão conseguir acessar e está dentro dos contemplados, porque, obviamente, como tem uma agressividade grande, a gente colocou um limitador de clientes, né? Não dá para fazer para todo mundo. Então, os primeiros que entrarem vão ser contemplados, ok? Gente, Admilson, mais uma vez, muito obrigado, meu amigo. Eu queria agradecer a todos vocês que estão aqui presentes, que nos deram a honra de nos escutar aí durante quase uma hora, certinho. E, assim, chamar vocês a participarem também dos eventos que vão ter essa semana. A gente tem um evento bacana agora, com o pessoal da Hospidata hoje, às 3 horas. Amanhã, às 10 horas, nós temos dois feras na área, assim, eu posso dizer, de falar de faturamento, de otimização de processo de faturamento. Hoje a gente está com o pessoal da Hospidata, com o Ezequiel, que é um grande gestor de produto também. Amanhã, às 10 horas, a gente vai estar com a Paloma, nossa Palominha aí, que é uma pessoa, consultora nossa fera, e também com o Arthur Bieck, também, que é um consultor MV, também um cara muito, muito bacana. E eu queria muito que vocês dessem e prestigiassem eles, tá bom? Obrigado, um bom dia, e eu peço uma coisa a vocês: se cuidem sempre, cuidem do próximo. Um abraço. Um abraço, pessoal. Mais.